Vem com a gente mais um semanário, hoje o semanário número 75. Muito bem, 3/4 de 100. É isso, né? Eu fiz jornalismo porque eu não sou bom em matemática, inclusive. Mas eu acho que 75 é 3/4 de 100, né, Claudemir Pereira? Está em Frederico Westphalen hoje, Claudemir? Sim, mas já avisei aí que, contrariando todos os prognósticos, nas próximas 3 semanas estarei aí. Oh, coisa boa! Claudemir não sei, Pereira, né? Para os amigos pode ser, mas para quem não gosta de mim, não sei se é boa ideia conviver comigo no mesmo espaço. Não, mas não existe ninguém que não goste de ti, Claudemir. Ah, tem. Não tem. Tem. Não. Todo mundo que eu conheço gosta de ti. Tu vai ver quando eu morrer. Ah, vai ser um dos maiores enterros, um dos maiores, como é que é, trajetos fúnebres. Como é que é o nome daquilo aí? Quando sai da capela e vai pro cemitério? Cortejo. Cortejo. Vai ser um dos maiores cortejos fúnebres dessa cidade. Tu vai ver, Claudemir. Só minha língua vai gastar o quê? Quantos bom, vão ser 2 carros fúnebres daí, um pro corpo, outro pra língua. Isso sim. Não, devagar que vai demorar ainda, tá? Vai, se depender da gente aqui, vai. 75% também de 100, né? Sim, exato. Quem imaginava que a gente poderia fazer 75 programas, tirando 4 ou 5, nenhum com patrocínio? Verdade. É muita vontade. Não, mas foi mais que 4 ou 5, foram 3 meses ali de patrocínio. Mas enfim, estamos aí. Vamos continuar na nossa empreitada de trazer as principais notícias da semana com bom humor. Não é fazendo graça, é com bom humor. Não é comédia, a gente não tá aqui para fazer comédia. Não, às vezes a gente faz. Não deixa assim, não vamos complicar, vamos ficar quieto, deixa assim, bom humor. Deixa quieto. É notícia com bom humor. Né, Claudemir? Mas às vezes não tem como ter bom humor, né? Tem pautas que não tem. Essa aqui, por exemplo, é uma difícil, a primeira de hoje é uma pauta difícil de fazer com bom humor. Porque se trata do desdobramento de uma notícia que a gente trouxe 2 semanários atrás, Claudemir, que é o assassinato da vereadora de Formigueiro, a Elisane dos Santos Rodrigues, do PT. A gente tinha informado aqui que o autor do crime confessou, né, mas que a polícia considerava essa uma confissão parcial, já que o mandante do crime não tinha sido revelado e já tinha ficado claro de que ele era só o executor. Pois a mandante do crime foi presa, uma mulher de 26 anos, ela foi presa em Gravataí nessa quinta-feira. Ela vivia em Restinga Seca e fugiu para a região metropolitana, onde foi descoberta e foi presa. E essa mandante ela já respondeu à justiça por tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaça. Tá? E é aqui que tem uma reviravolta no caso, pelo menos para mim é uma reviravolta no caso, porque o autor do crime tinha dito que a motivação para a morte da vereadora tinha sido uma dívida de drogas do filho dela. Mas a polícia, Claudemir, descobriu que, na verdade, a vereadora era uma espécie de contadora de uma facção criminosa, tá? E que o crime foi encomendado por conta de conflitos internos na facção. E, além disso, a polícia encontrou R$500 mil em dinheiro na casa dela, escondidos, o que, claro, não condiz com a renda da vereadora. 500 mil foram escondidos na casa dela ou foi numa conta bancária? Olha que foi uma conta bancária. Olha, então... Eu li conta bancária, mas posso ter lido errado. Né? É mesmo? É. Ó, faz o teu comentário aí que eu vou confirmar a informação, tá? Eu li que tinha sido na casa dela. Bom, tudo bem. Vamos confirmar então. Isso, olha, é de todo desagradável. Eu não conhecia a moça, não sabia da existência dela, mas é evidente que isso traz uma certa tristeza quando a gente percebe que as pessoas, embora nós tenhamos casos aí por aí na periferia dos partidos, para deixar bem claro, na periferia dos partidos, pessoas que têm antecedentes policiais, é evidente que este caso específico, com uma detentora de cargo eletivo,
eleita, portanto, pela população, e que tinha, se a ser verdade, porque isso é inquérito, vai ir para a justiça e tal, mas a crer-se nisso aí, ela tinha vida dupla. E isso aí é complicado puxa vida. Como é que fica? Como é que é? É muito triste. Parecia, no primeiro momento, que o problema era com o filho dela. E de fato, o problema também era com o filho dela, que eu não sei se está preso ou não, tá? Não tenho ideia se está preso ou não, mas me pareceu estranho que se ele era o responsável, se ele tinha dívidas com o crime, como se dizia, por que ele não havia sido chamado a depor, não, digamos assim, a responsabilização, nem que fosse de crimes correlatos, como a questão das drogas. Agora, é verdade que com essa situação nova, precisa ser provado, evidente, mas a polícia parece que tem dados e provas suficientes para, claro, já tinha suficiente para indiciá-lo, agora tem que esperar o Ministério Público, que é o curso normal, mas a tendência é que tenha sido isso, que de fato a polícia fez um trabalho eficiente e nesse caso teria sido uma espécie de execução estou chutando isso aqui, tá? São os indícios a partir de outros casos semelhantes que nós temos aí. E é o fato de ela de ser exemplada, quer dizer, servir como exemplo, a ser verdadeiro isso aí. Quer dizer, havia algum problema interno, com 500 mil, desses 500 mil, tudo era, certamente não era o salário dela do vereador, que em Formigueiro, não sei quanto é que é, mas é bem menos do que o suficiente para ter mínimas, a não ser que já tenha sido rico, mas não era o caso dela, não me parecia, professor, parece, né? E, enfim, uma coisa muito desagradável perceber que um cidadão, no caso, de inserção pública relevante, seja capaz de ter uma vida dupla e, portanto, agora, quando morta, vem tudo à tona. É muito triste, além de ser desagradável. Exatamente. E eu confirmei aqui, Claudemir, na conta dela mesmo, como tu disse, tá? Até peço desculpas aí para a audiência, quase induzi todo mundo ao erro. Quase passei uma informação falsa. Eu estou aqui, eu sou o teu Brando. Sou o teu ombudsman. Essa piada interna aí, não é todo mundo que vai pegar, não. Vai ficar nas internas mesmo. Vai ficar nas internas, essa aí mas, vai assim, ficar nas internas. Quem é leitor dos artigos do site do Claudemir saberá de quem estou falando. Isso mesmo. Mas, de todo modo, fosse em casa ou fosse na conta é mais grave, me parece, porque é mais fácil de rastrear. A polícia, claro, certamente achou, como eu acharia, estranho. Puxa vida, qual é o salário da vereadora? É a única fonte de renda dela? Digamos que seja 3, 4 mil reais, não sei quanto é que é. Que seja 5 mil reais o salário de vereador, para juntar 500 mil conto é tempo, hein? E Claudemir, e já tinha uma certa, eu não vou dizer suspeita, mas já tinha algo estranho lá no início, antes das coisas serem reveladas, antes das pontas serem amarradas, porque numa análise no celular, ou foi o próprio autor do crime que revelou isso, teria usado o pretexto de venda de carne de abigeato para atrair ela até o local do crime. Então a polícia já ficou assim, opa, mas a vereadora se prestar a se encontrar com uma pessoa, né, que tem um passado ali criminoso, que já respondeu a crimes, num horário meio complicado, num lugar ermo, para comprar carne de abigeato, santa ela não é, mais ou menos assim. Imagino que, né, eu tô traduzindo aqui no jeito. Então já ligou um alerta na polícia de que podia ter coisa errada ali. E de fato tinha, né, Claudemir? Quando chegou ao autor das facadas, facilitou bastante para a polícia, porque aí, obviamente que, confrontado diante da realidade, ele certamente teve poucas alternativas, a não ser contar a verdade, ainda que tinha se escondido no primeiro momento o nome da autora, de quem mandou. Uhum. Mas o estranho também é que são duas mulheres, uma mulher jovem, né, 26 anos. Puxa vida, 26 anos, eu fico pensando, uma guria. Uma guria no sentido etário do termo. Uma menina de 26 anos.
e já com uma experiência de vida fantástica e com a capacidade de ordenar. Se bem que eu não sei se foi ela que ordenou, mas em todo caso, seja lá o que for, ela faz parte da cadeia, vou forçar a barra aqui, cadeia produtiva do crime. Uhum. E aí, não sei se ela é o principal, acho que não, né? Mas desconfio que pelo menos ela devia ser mandona na região da Restinga Seca e Formigueiro, que é mais ou menos uma mesma comunidade, ou perto uma da outra. Porque eu, pelo menos, não encontrei nas matérias em que eu consultei para trazer a pauta aqui, não encontrei que facção criminosa seria essa. Não foi, acho que não foi revelado pela polícia, talvez até para não atrapalhar as investigações aí. Para não dar mais espaço ainda para quem já gosta de... Essas facções gostam de ter o seu nome revelado. Sim. Então você não facilita as coisas para ela. Mas imagino que tenha... Verdade. Claudemir, já que nós estamos nas páginas policiais, vamos continuar um pouquinho mais, porque a informação que chegou é que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa convocou, não foi bem convocou é o termo legal ali que tem sua aplicação, mas solicitou ao comando da Brigada Militar uma reunião, um encontro, para que possam ser dadas explicações a respeito da recente alta de índices de violência em abordagens policiais aqui no estado. Isso foi motivado, inclusive, por 3 casos mais recentes, né, que geraram muita repercussão em todo o Rio Grande do Sul, e entre eles um caso aqui de Santa Maria, do senhor Valdemar Botti, que foi morto durante uma abordagem da Polícia Ambiental na sua casa, como eu disse aqui, em Santa Maria. Teve também o caso de um homem que está em coma, depois de ter sido aplicado um mata-leão nele durante uma abordagem em Guaíba, e de um jovem de 19 anos, mas aí um pouquinho anterior, em março, na cidade de Bom Jesus, que foi morto a tiros, mesmo estando algemado também durante uma abordagem policial. Essa semana teve troca no comando da Corregedoria da Brigada Militar, saiu o coronel Vladimir da Rosa e entrou o coronel Rodrigo Assis Brasil. Mas mesmo com a mudança, o deputado Adão Preto, do PT, que é presidente da comissão, quer manter aí a conversa, manter a cobrança, digamos, sobre a Brigada Militar para que haja uma diminuição nos casos de violência durante essas abordagens. Claro que a cobrança por si só não vai resolver, mas creio também que seja papel aí dos representantes, né? Não lembro se foi você, alguém me perguntou semana passada sobre a questão das câmeras de vigilância no corpo dos policiais. Não foi eu que perguntei, sabe que me perguntaram também. Alguém me perguntou. E eu não soube responder, agora eu sei. Então vou responder para eles, para as pessoas que eu não lembro quem foi, e para o nosso público. Na verdade, tem 1000 e tantas câmeras de segurança. Esse horário aí que a gente está gravando é dose, né? É madrugada, né? Os caras vão fazer só de madrugada, só que a gente vai dormir. O que dá, né? Querer mobilizar o pessoal de madrugada dá nisso. Mas enfim. Papel aceita tudo. E não é festa, pior que não é festa, né? Se fosse festa ainda vai lá. Mas, enfim. As câmaras são usadas apenas na Grande Porto Alegre. Sim. Por falta de câmeras, não é falta de vontade nem outra coisa. Tanto que eu ouvi, aliás, acho que eu ouvi o próprio ex-corregedor dizer que tinha sido comprado mais 1.500 câmeras. Mas o primeiro momento seria exatamente para as cidades maiores. Sim. E na tua opinião, Claudemir, né? As câmeras são parte da solução para esse problema? Claro que sim. Por quê? Porque elas inibem atitudes. Eu vou dizer uma coisa, se aquele rapaz, não estou fazendo juízo de mérito, apenas eu vi o vídeo, né? Portanto, eu não sou sonso, nem da Luísa, nem de outra coisa.
né? Se tivesse a câmera, o cara pensaria 5 mil vezes antes de dar aqueles tiros. Que eu nem sei se ele viu algum movimento, sei lá, mas o cara estava algemado, né? Mas enfim, se foi ato falho, que foi para acidente, isso aí não interessa. Mas esses tipos de acidentes não aconteceriam. O que tornou o caso de Bom Jesus mais grave foi o fato de terem escondido, ter dado uma versão diversa daquela que o vídeo mostrou. Eu queria saber quem é que gravou o vídeo. Eu não quero saber, porque se eu souber eu vou dizer, e aí eu vou colocar em risco a pessoa, né? Mas nesses tempos que correm, é muito complicado. Agora, foi uma câmera que denunciou. Sim. E teve um caso similar também, não dá para dizer que é similar, né? Porque lá teve mais meandros. Mas em São Gabriel, inclusive nessa semana, houve a decisão da justiça de que os policiais vão à júri popular, né, Claudemir? O caso do menino de São Gabriel... Acho que esse caso é diferente, mas não é tão diferente assim. Também é na base do abuso policial. Isso. E também teve vídeos que mostraram, né, que teve força excessiva ali, que não... Aliás, me chamou a atenção, hoje só eu fiquei sabendo, não tinha me atentado para isso na época, que a denúncia que fez a polícia ir até o local tinha sido de perturbação do sossego. Algum anônimo, né? Algum vizinho incomodado com o barulho, com a confusão, parece que ele estava ali naquele local bebendo, então o pessoal se exalta, grita, conversa mais alto, era tarde da noite, alguém ligou para reclamar e a polícia foi lá para fazer uma abordagem relacionada a uma denúncia de perturbação do sossego e acabou matando o menino. Então, não era uma denúncia de roubo, de agressão, de assalto, de furto, de nada. Era perturbação do sossego. E ele acabou morto e também não tem informação de que ele tinha qualquer objeto na mão que pudesse parecer uma arma, que pudesse oferecer risco para os policiais. Tudo agora vai ser esclarecido no júri popular. Isso, exatamente. Agora, me parece óbvio que vai haver condenação. Quer dizer, agora, em que nível, em que termos, só saberá depois do júri, na hora da sentença. Se houver, né, estou supondo, claro, que eu não tenho condições de saber antes, que serão condenados. Mas é um palpite que serão condenados. E assim, Claudemir, tem o caso também, que é esse mais recente, que chocou todo mundo aqui, do senhor Valdemar Botti. A gente até nem trouxe no semanário passado, até porque não tinham tantos desdobramentos. Oi? Não havia informação suficiente para isso. Exato. Então, mas conversando com as pessoas, muita gente com a opinião dividida, né? Eu conversei com algumas pessoas e elas disseram assim, poxa vida, mas ele atacou os policiais com machado, era ele ou o policial? E aí tem gente que diz assim... O que se discute, na verdade, é onde foi que a reação parece que teria que acontecer mesmo. Agora, em que nível? Esse que é o problema. Sim. Que teria havido. Como é que é? Exercício arbitrário do próprio poder não é o caso, mas que é um crime que existe também, mas não é esse caso. Seria um excesso culposo. Isso aí é matéria jurídica, mas de qualquer forma foi lamentável o resultado. Agora, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, antes que os caras digam que a gente está falando mal da brigada. Não estamos falando mal da brigada militar. Estamos falando de alguns casos específicos que, lamentavelmente, têm se repetido. Isso aí pode denotar a necessidade de um treinamento maior, quer dizer, um cuidado maior. Mas não estamos brigando com a corporação. Até porque quantas abordagens acontecem e que dão certo, né? E abordagens, inclusive, com muitos criminosos violentos, e que eles conseguem fazer a abordagem sem usar da violência e levar o criminoso sob custódia. Inclusive tem um vídeo aqui que me chamou a atenção, acho que foi ano passado que eu vi, de uma perseguição aqui em Santa Maria, que a Brigada Militar persegue um carro que tinha cometido, não tinha parado numa blitz, e assim, eles perseguiram o carro por quilômetros e quilômetros dentro da cidade, sem colocar em risco a vida de ninguém, de nenhum transeunte, sem colocar em risco a própria vida,
e sem disparar um tiro contra o outro veículo, apenas de forma estratégica, combinando com outras viaturas, até que num determinado ponto o carro foi abordado sem nenhum tipo de violência, sem nenhuma lesão. Esse caso virou vídeo e a gente conseguiu ver e parabenizar a abordagem da polícia. Mas tantas outras abordagens que são feitas de forma correta, como segue o manual, como pede o manual, não vêm a público. Infelizmente, o que vem a público são esses casos de abordagens mais violentas. Minha opinião, leigo, civil, tá? Penso que um policial treinado... Oi? Paisano? Paisano não, eu não sirvo nem para paisano. Mas eu só penso que um policial treinado, ele tem que ter a capacidade, e aí fica aí à vontade quem não concordar comigo, até para me fazer mudar de opinião, porque eu mudo de opinião, o Claudemir é testemunha que eu mudo de opinião quando me convence do contrário. Mas eu acho que um policial treinado ele tem que ter a capacidade de impedir que um civil, mesmo que seja com um machado, o machuque sem que ele precise dar tiro para matar. Minha opinião, tá? Claro que no calor da hora é difícil, não é tu que estava lá, na verdade, não sou eu que estou lá, mas eu também não sou treinado para isso. Tem que ter uma alternativa. Claro que se um civil, um bandido, puxa uma arma, tu tem menos de segundos para decidir se tu vai atirar ou não. Mas no caso de uma arma branca, Claudemir, penso eu que daria aí para ter outra alternativa, ainda mais ele sendo um senhor, não é alguém assim, digamos, afeito às práticas aí, né? Não é nenhum criminoso acostumado a atacar alguém. Uma coisa que pegou também, e aí, puxa vida, quem sou eu para julgar, né? Exato. Mas pegou também foi o fato da resposta pronta da Brigada Militar inocentando ao mesmo tempo que disse que faria a investigação, já deixou claro que, segundo ela, os parâmetros já haviam sido seguidos corretamente. Quer dizer, que investigação você pode supor que exista quando há uma pré-definição do que teria acontecido. Isso aí pegou mal. Agora, também pode ter sido erro de quem escreveu e tal, mas de quem assinou, que corroborou. De todo modo, não é uma coisa que fica bem para a Brigada Militar. Independente da culpabilidade ou não dos envolvidos, da inocência ou não dos envolvidos, não pegou bem. E isso, acho que é contra isso que se insurge o deputado Adão Preto e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Mas aí só cobrar também não adianta, né, Claudemir? Tem que ter soluções. Exatamente. Uma das coisas que eu sinto falta, pode ser até que tenha, e eu não tenha o conhecimento, mas falta um acompanhamento psicológico com os policiais, e eu não estou falando nos casos daqueles que passam por algum problema. Não, com todos. Não dá para esperar que haja algum problema com aquele policial para encaminhar ele e daí tirar ele das ruas e faltar efetivo. Não, teria que ter um acompanhamento psicológico com os policiais, porque eles sofrem muita pressão. Muita pressão. Às vezes, numa abordagem lá no final do dia, no final da ronda, ele descarrega tudo que aconteceu durante toda a jornada dele de trabalho. Quantas vezes, durante uma ronda, a vida de um policial passa diante dos olhos dele? E aí é de se esperar que em algum momento ele vá perder a mão. Então, não sei se tem, mas se tem que ser revisto de repente e partir aí para um acompanhamento um pouco mais próximo, alguma coisa assim, para que os policiais possam trabalhar um pouco mais tranquilos, né, Claudemir? É verdade. Se quer que eles prestem um excelente serviço à sociedade, se quer que ele mantenha isso. Perfeito. A última pauta, Claudemir, um pouco mais leve. Leve, assim, um termo, porque foram 650 quilos, o que não é leve. 650 quilos de cabos dos postes retirados só na Avenida Presidente Vargas, numa operação daquela... Como é que é o nome da operação? Não sei o nome da operação. Não é resgata-fios, rapaz. Mas enfim, o nosso espectador aí sabe que operação a gente está falando, aquela feita pela prefeitura. Que... Vai em frente. Vai em frente. Prossiga. Não tem um nome. Eu achei que tinha um nome essa força-tarefa. Mas enfim,
uma força-tarefa recolheu 650 quilos de fios em desuso só na Avenida Presidente Vargas essa semana. Desde 2022, essa força-tarefa é realizada em Santa Maria e já foram quase 10 toneladas de fios em desuso. E aí, os nossos telespectadores do outro lado estão pensando, mas por que diabos que eles trouxeram isso nas principais notícias da semana? O Claudemir vai explicar, vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu também tenho uma pimentinha para colocar aqui, que é o seguinte, não é só uma questão estética, né, Claudemir? Não. Os fios, muitos deles são responsáveis por acidentes em via pública, de toda a ordem, e aí 10 toneladas desde 2022, o que evita... Ali na Silva Jardim foi feito esse troço, eu morava por ali, e sabe aquela ponte que leva nada, coisa nenhuma ali da Silva Jardim com o Parque Tembé? Sei. Sim, aquela ponte ali, que eu não sei quem inventou, quer dizer, eu sei quem inventou e não veio o caso, mas é a ponte que eu chamo que leva nada, coisa nenhuma. Absolutamente leva a Silva Jardim, quando... Exato, mas enfim, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que do ladinho ali tem um vão ali por qual se passa veículos, que é a continuação da Avenida Itembé. Eu sei porque eu saía da minha garagem e passava por ali. Foi feita essa mesma operação por ali, e deixaram os fios pendurados. E a gente não sabia, quem sabia, e aí, se está energizado, não está energizado, que fio é esse? É cabo? Que cabo é esse? É de energia elétrica? É de TV a cabo? É de telefone? É do raio que eu parto? Não sabia o que era. Então, às vezes, tem que ser... Mas é tudo isso aí. Então, isso é só para dar um olhozinho. Agora, o fundamental não é isso. O fundamental é que mostra a necessidade de que os fios estejam embaixo da terra. Todos eles, seja de energia elétrica, em vários locais do mundo isso já acontece. Eu sei que não é uma coisa fácil, eu sei que não dá para de repente deixar tudo embaixo da terra, mas pelo menos aquelas novas edificações, novas ruas que são feitas, já vão preparando o terreno para deixar tudo imobilizado embaixo da terra. É uma coisa que, além de tudo, além de ser mais seguro, porque você não corre o risco de tropeçar num fio desse e morrer, como já aconteceu. Eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas eu sei que já aconteceu. Mas também por uma questão estética. Acho que é uma bonita. A paisagem urbana sai ganhando com os fios escondidos, ou inexistentes, ou supostamente inexistentes. O problema todo é que não me parece que isso esteja acontecendo. Agora estão colocando fibra ótica, e a fibra ótica é embaixo da terra. Mas tem algumas operadoras que continuam usando os postos. Eu não vou entrar na questão de preço, de custo e tal, porque isso aí tem legislação que permeia isso aí e resolve esse problema. Quem tem que pagar para quem e com quem. Quem administra, quem gera, etc. Agora, que é muito feio E eu aproveito para lembrar um cara que sempre defendeu isso no programa Sala de Debate que eu apresentava na Rádio CDN. Na Rádio CDN, depois na Rádio Antena 1, depois na CDN de novo. Puxa vida, fiquei bastante tempo lá. Tempo demais. O Jorge Cunha, que morreu há 1 ano e pouco, 2 anos, eu não me lembro mais, mas faz pouco tempo, defendia isso aí. E ele era ferrenho defensor e crítico dos fios desencapados ou não que estavam sobre as nossas cabeças. Jorge Cunha faria aniversário dia 11, que foi quinta-feira. Não, sexta-feira. Sexta-feira. Isso. Dia que o programa vai ao ar. Exatamente. Está indo ao ar nesta sexta-feira. Está de aniversário um sujeito que morreu jovem, uma doença degenerativa que o levou em pouco tempo. Mas é uma figura humana que, além de tudo, eu brincava que ele conhecia mais países do que a ONU, porque a FIFA não dá. A FIFA não dá porque a FIFA tem mais sorte do que a ONU. Mas que a ONU ele ganhava. É uma figura internacional, o nosso querido Jorge Luiz da Cunha, e que defendia isso com unhas, dentes e microfones disponíveis. E era uma coisa fantástica, porque ele se entusiasmava com isso,
digamos assim, intoxicava, não intoxicava, também intoxicava, mas ele comovia os parceiros que acabavam aderindo à ideia. Então, eu, em homenagem ao Jorge Luiz da Cunha, nunca parei de reclamar pelo fato dos fios não estarem por baixo da terra. Eu quero crer, não tenho muita certeza, tá? Mas quero crer que os novos condomínios, todos esses que estão sendo construídos em Santa Maria, eles já têm essa preparação. Não me venham com não me venham, que não dá, se não começar agora, depois não vai ter. Aí nós vamos estar comemorando, por isso que veio o assunto trabalho, tá? Por isso que o assunto foi sugerido por mim, para poder falar disso aí, de Jorge Cunha, e para dizer que também que é inadmissível que nas novas obras isso não esteja ocorrendo, se é que não está. Se está, meus parabéns, embora desconfio que não se faça mais que obrigação. Porque eu já estou de saco cheio de 3 em 3 meses ficar elogiando a prefeitura e as operadoras e quem mais está envolvido aí, por retirarem coisas que não deviam estar onde estão. São os fios em desuso. Fios em desuso, quer dizer, fios sem uso. Como é que o fio vira sem uso? Sabe como é que é? Eu imagino, mas acho que tu tem a resposta. A resposta é a seguinte: a operadora TV a cabo faz uma ligação para minha casa, como já fez várias vezes, aí eu não estou mais lá, saio e em vez de ela tirar o fio, ela deixa o fio. É. Mas, o seu fio em desuso. Eles não isso vale para a energia elétrica, para todos esses grupos de empresas, operadoras, concessionárias de serviço público, vou repetir, concessionárias de serviço público, que utilizam dos postos. Mas, Claudemir, eles sequer retiram na casa da gente o roteador que eles cedem na hora de fazer a instalação. Sabe quantos roteadores de internet eu tenho na minha casa que a operadora nunca foi buscar? 4. Você diz operador, porque a minha fez isso, a minha tirou. Parabéns para tua operadora. Que mudou a ex-operadora nunca foi buscar. Mudou. Aí tu imagina se eles vão ir retirar um fio de um poste. Agora não é mais cabo, né? É cabo, mas não é cabo. Agora quase tudo é internet e tal. Então eu não sei. Fibra ótica. Fibra ótica, sei lá o quê. É que eu parto. Não trouxe desse aí. Que, inclusive, me abaixou o preço, rapaz. Não vou falar embaixo, vou falar bem baixinho. Baixou o preço. É mesmo, Claudemir? Cara. O cabo, quando eu me mudei e levei a coisa, era não interessa quanto, e virou não interessa quanto, menos 30 pila. Coisa boa. Agora 30 pila. Agora não dá, mas dá pra ganhar um X, aonde que é esse X? É um Xzinho muito michuruca, né? Como tá caro o X, né, Claudemir? Tá louco. Não faz muito tempo tu comprava um X completo ali por 15 pila. Sabe que na minha casa é só uma vez por mês por razões óbvias. Sim. Não é só o custo, é o custo em dinheiro e a saúde. Custo em saúde. Então é uma vez por mês, no máximo. Mas aí quando tu que tem 3 boquinhas em casa, além de ti, tenta comprar para os 4 para ver quanto é que vai. É mais fácil tu ir no restaurante, custa mais barato. Exatamente. Ou pedir uma pizza. Pede uma pizza que todo mundo come, sai mais em conta do que 4X. Mas não sei se sai tão barato assim também. Não, sai mais barato que os 4X, isso eu te garanto. Isso é verdade. Deixa eu só aproveitar, eu sei que tu está no fim do programa, mas eu queria lembrar outra pessoa que nasceu no dia 11 de julho. Sim. João Luiz de Oliveira Rotti. Falecido ano passado, se não me engano. Tite Rotti, faz artistas plásticos dessa cidade. Eu conheci como educador, como político e tal, como educador, como gestor universitário, como gestor público, mas o grande mérito dele era a filha, a esposa, lindas, que aguentavam e tiveram um papel preponderante nos últimos 10 anos da vida dele, foi muito sofrido, e ele era, sobretudo, um artista plástico, de mão cheia. Grande Tite Rotti, nós perdemos ano passado, que morreu, acho que tinha 73, 74 anos. E jovem, portanto. E eu quero lembrar também um vivo, né, Tito? Bom. Que faz aniversário dia 11. Meu querido amigo Alfredo Capucci, com quem tenho divergências profundas. O que não impede de ser teu amigo ainda, mas eu considero um grande sujeito, um grande cara. E eu gosto muito dele, da dona Jussara, a esposa dele,
da filha, que eu não sei o nome, Michelle, se não me engano. E aí, o resto eu não conheço, mas gosto. E um grande beijo para o Alfredo Capucci, o homem de Cacique, que está de aniversário também no dia 11. Um monte de gente, tem mais gente, mas eu não vou conseguir lembrar todo mundo. Eu vou lembrar 2 mortos e um vivo, que nasceram no dia 11 de julho. Os mortos, Tite Roth e Jorge Cunha, e o vivo, bem vivo, graças a Deus, Alfredo Capucci. Perfeito. Momento society do programa. Isso aí. Eu, inclusive, tenho uma exposição sobre a vida e a obra do Tite Roth, só que eu procurei aqui, enquanto tu falava, para dar mais detalhes, Claudemir, e não mas acho que não existe, acho que não está mais, né? Mas já esteve. Foi feito, não está mais? Mas é que eu vi hoje. Quer dizer, que eu saiba, né? Foi feita uma exposição com a rememoração da carreira dele, mas ele estava vivo ainda, eu acho. Eu acho que estava vivo ainda. E não pôde ir, que eu saiba, mas era não pôde ir por razões óbvias. Estava sem condições de estar público, mas foi feita. E é um trabalho fantástico. Sabe quando eu morei em Caxias do Sul, faz 30 anos já, morei lá 1 ano e meio, 2, me perguntavam de Santa Maria, eu lembrava do Tite Roth. Olha, vocês falam que esses artistinhos de vocês aí... Que barbaridade. Claro que era uma forma brincalhona de falar, né? Eu conheço o Tite Roth, vai ver a matéria, o trabalho do Tite Roth. Quem é Tite Roth? Vai estudar e vai descobrir. Que eu Descobre. João Luiz de Oliveira Roth, Tite Roth. Eu estou procurando aqui, Claudemir, porque eu tenho muita certeza, olha, muita certeza não existe, né? Nesse momento doeu os ouvidos do Claudemir Pereira. Mas eu tenho muita convicção de que eu vi hoje ainda, enquanto estava pesquisando aqui os temas para o semanário, algo sobre uma exposição, mas enfim, não consegui encontrar mesmo. Vê se eu acho aqui. Eu estou numa página aqui da prefeitura, tem 5 exposições nesse mês de julho, da Ana Maria Cisvazil, que é viúva do Sérgio Cisvazil, do Francisco Stockinger, do Raul, do Anitta Rizal, tipografia, Evandro Bertol e Mariana Fantinel, Sandro Botteni, e não é ali. Pois é, não sei o que eu vi e que me remeteu para o Tite Roth. De qualquer forma, fica aí o nosso registro, a lembrança. Ele que também foi secretário de Cultura do município, né, Claudio? De Cultura, foi secretário de Educação, foi pró-reitor da Assuntos Estudantis também. Aliás, o Jorge Cunha foi pró-reitor de graduação da universidade. Sim. Se eu não me engano, no primeiro mandato do Felipe Biller. No segundo mandato já foi o Orlando Fonseca, se eu não me engano. Mas ele foi pró-reitor de graduação também. Perfeito. É isso, Claudemir. Mais alguma lembrança? Não que eu saiba. Se eu me lembrar, eu falo semana que vem. Só que a lembrança é uma coisa que eu tenho. Só que eu sou um cara de boas lembranças. Eu fico lembrado de um monte de coisa. Mas nesse momento não me cabe, não me vem nenhuma à cabeça. Perfeito. Então tá. Obrigado, Claudemir. Vai lá. O Claudemir que estava um tanto quanto bocejante hoje durante o semanário. Também fico gravando de madrugada. Este horário não é o melhor ali. Ele bocejou e o Ademir chegou a tirar ele do ar ali. Para não... Caiu, o Claudemir não vai poder ver a minha despedida. Mas então é isso. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Este que foi o semanário número 75. Não, você não entendeu errado. Este foi o semanário 75. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Não importa em qual plataforma estiver nos assistindo. Curte, compartilha, comenta. Pode sentar a ripa na gente. Eu ia dizer outra coisa, mas pode sentar a ripa na gente, não tem problema. E até a próxima sexta-feira com as principais notícias da semana. Tchau, tchau.